Aquele lá dá pra ver o nome. Olá, bem-vindo ao Câmera Off. Eu sou a Morgana e esse é mais um episódio do programa de ufologia. Tem um assunto que eu tô devendo faz tempo, desde o episódio 11, que é como identificar objetos. É importante saber se o objeto que está sendo avistado é conhecido ou se é mesmo um objeto não identificado. Eu listei aqui alguns objetos que podem ser identificados, as suas características, para que possa ser descartado quando você está estudando um OVNI. Muita gente envia fotos, muita gente fala que avistou tal coisa e não sabe o que é. Às vezes pode ser realmente um objeto que existe, como um lixo espacial ou uma estação espacial, porque a estação espacial ela passa por aí. Avião, helicóptero, qualquer coisa, balão meteorológico, tem vários objetos que passam no céu e a gente não reconhece de caras. Porque quando a gente avista um objeto e vê que ele é diferente daqueles que a gente costuma ver, dá uma euforia, uma coisa no coração que, meu Deus do céu, ou tudo faz sentido ou nada faz sentido naquele momento. Muita gente me pergunta se eu já avistei um objeto voador não identificado. E eu realmente já avistei com a minha mãe. A minha mãe que mostrou pra mim, ó lá, Morgana, olha aquilo no céu. E eu fiquei com medo na hora e quando eu vi no dia, eu não sabia o que fazer para tentar identificar aquilo, porque foi muito estranho. Eu vi um objeto que ele piscava e às vezes a luz piscava e ficava contínua. E ele fez esse movimento assim, ele veio pra cá, olha só. Primeiro que ele fez uma curva, e aí veio e ficou parado. Ficou parado, depois foi em linha reta e desceu. E aí eu, caramba. Um dia desses apareceu uma pessoa me perguntando assim ali na página do Facebook: Morgana, eu vi isso aqui, gravei e tudo mais, e me mostrou um vídeo e perguntou assim pra mim: isso é um UFO? Eu não tenho certeza se isso é um UFO. E aí eu fiquei, poxa, mas se passou um dragão chinês e a pessoa não sabe que é um dragão chinês, isso é um objeto voador não identificado, é um UFO. Se a pessoa não identificou de maneira alguma, até ela identificar, é um UFO. É um OVNI, um objeto voador não identificado. Vamos lembrar desse termo, gente. Ufologia, não, tem gente que fala assim, ufologia não existe. Ufologia existe, porque a gente não sabe tudo que tem no céu e tudo que aparece no céu. E a ufologia estuda isso, não os extraterrestres em si. Então é bom lembrar dessa parte. Então vamos começar pelo avião. Esse é muito fácil. Primeiro porque toda aeronave é obrigada a ter dispositivos luminosos intermitentes. Ou seja, luzes que acendem e apagam. E também algumas luzes contínuas o tempo todo. Quando intermitentes, esse acender e apagar tem um ritmo constante. Às vezes se consegue observar que tem um conjunto de luzes ali. E isso tudo porque existem regras, justamente para que se possa identificar não só a aeronave, mas também a sua trajetória. Existem luzes de navegação e luzes anticolisão. As lanternas de luzes de navegação são dotadas de lâmpadas de filamento, das quais, quando ligadas, elas mantêm um fluxo constante de luminosidade. Na cor vermelha, asa esquerda, na cor verde, asa direita, e a luz branca fica na cauda. As lanternas de luzes anticolisão brancas ou vermelhas são divididas em duas classes. Lâmpadas de gás xenônio krypton, que elas emitem flashes assim de alta intensidade produzidas por descargas capacitiva. E as lâmpadas halógenas, aquelas de filamento, elas acendem de forma intermitente ou ficam em rotação. Pois bem, agora em relação aos helicópteros. Eles impressionam e confundem um pouco mais, né? Porque eles são um aparelho menor e por isso geralmente eles estão mais perto. Proporcionalmente,
as luzes ganham uma intensidade muito maior aos nossos olhos. Em relação ao movimento, o avião possui uma característica de deslocamento uniforme. Jamais você vai ver um avião tendo movimentos bruscos. Isso porque o avião ele precisa de uma velocidade mínima para garantir a sua sustentação no ar, né? Então, precisa forçar a passagem do ar das asas, fazendo com que o ar por cima da asa tenha uma velocidade maior e o ar que passa por baixo tenha uma velocidade menor. Então, isso causa uma diferença de pressão, que é o que mantém a sustentação. Então, isso é complicado. Fazer manobras radicais, né? Não dá para fazer um triângulo, por exemplo, com um avião. Ele não pode parar no ar de repente e depois voltar para trás, por exemplo. Já o helicóptero, as suas asas, elas giram e a sustentação no ar tem o mesmo princípio do avião, só que gerando uma diferença de pressão sem a necessidade de se deslocar, né? Então ele consegue ficar parado e voando ao mesmo tempo. Por isso que até eu falei, ele confunde mais. Ainda assim, parar e ir para trás ou subir e descer não são em segundos, né? A gente tem que lembrar da lei da inércia, que impede a parada instantânea. Além disso, o barulho do helicóptero é facilmente identificável, né? Então, se ele geralmente fica mais perto, você sabe. Balão ou balão meteorológico. Eles não vão ter luzes piscando, podem até refletir alguma luz, porque tem alguns balões meteorológicos que eles são prateados, e isso confunde muito. Alcançam altitudes muito elevadas, mas eles não têm motores e sobem por conter um gás mais leve que o ar. Seguem uma trajetória uniforme e acompanham a corrente do ar, ou seja, eles não se deslocam formando geometrias complexas, por exemplo, né? Eles seguem a corrente do ar, simplesmente. Satélites, assim como a Estação Espacial Internacional, eles também podem ser avistados no céu a olho nu. Se parecem com uma estrela, mas eles possuem aquele movimento retilíneo constante, assim. Então, lixo espacial. É bem interessante, porque foi lançado para a órbita da Terra milhares de satélites, entende? Mais ou menos uns 6.000. Agora, em operação mesmo, tem apenas uns 800. Então, o que acontece com os que não servem mais, né? Com os que param de funcionar lá em cima? Eles caem de volta na Terra. Isso mesmo, a natureza devolve. O caso mais importante desse lixo espacial foi da Skylab, a primeira estação espacial que foi colocada em órbita em 14 de maio de 1973. Ela caiu na Terra em 11 de junho de 1979. Como ela era bem grande, muitas vezes maior que um satélite, o estrago poderia ser enorme. Os satélites, por serem menores, você pode ficar tranquilo, ao reentrarem na atmosfera são basicamente triturados. A Skylab, por outro lado, ela causou pânico no mundo todo. Ninguém sabia onde ela ia cair e os estragos que ela poderia causar. Mas além do pânico, o assunto também acabou virando piada. Tinha gente vendendo capacete anti-Skylab, imagina. Deve ter sido coisa dos russos, porque na época a disputa era grande entre os Estados Unidos e a Rússia, né, pela tecnologia espacial. E a Skylab acabou sendo um fiasco na visão dos russos, porque foi por pouco tempo que ela ficou no espaço e ainda causou toda essa apreensão devido à sua queda.
Mas nos últimos dias, antes da queda, os engenheiros da NASA conseguiram acessar um módulo e dar um pequeno controle da direção, fazendo com que a maior parte dela caísse no oceano. Apenas uma pequena parte dos destroços dela caíram numa região pouco povoada da Austrália, sem maiores danos aos moradores locais. Nós todos somos muito curiosos. Quando avistamos algo no céu, imediatamente nosso cérebro procura encontrar resposta para o que a gente está vendo. Se é um objeto conhecido, nós rapidamente identificamos e nem percebemos isso. Já desviamos e olhamos para outra coisa. Mas se é um negócio diferente, é normal a gente dedicar tempo a mais, né, observando numa tentativa de entender se o que estamos vendo representa uma ameaça ou não. Por exemplo, quem se interessa por ufologia dificilmente sairia correndo ao ver uma nave extraterrestre. Tentaria registrar ou até fazer um contato lá, contrariando o nosso cérebro que mandaria impulsos para as pernas correrem dali. Então, quando você avistar um OVNI, eu fiz aqui uma listinha de uns recursos de rastreamento para elucidar se o que você viu é identificável ou não. Então, temos aqui o Flight Radar, que a gente vai deixar o link aí para vocês. Ele é basicamente um rastreamento de aviões. Por exemplo, de onde ele veio, para onde ele vai, o horário, tudo certinho. Dá pra ver que eles até estão em movimento, ó. Então você pode ir onde você estiver, né? Que eu tô aqui em Santa Catarina. Dá pra ver quais são os aviões que estão passando pelo meu céu. Então, se não tá passando nenhum avião e não passou nenhum avião, não tem nem próximo, aí você pode recorrer a outro rastreamento, que é o de lixo espacial. É esse site aqui, ó, o SiteView. Também vai ficar o link aí. Bom, esse aqui, ele tem em tempo real a estação espacial. Aqui tem a câmera dela, ó, onde tá passando, exatamente. Aqui, ó, ela tá bem aqui. Aqui tá onde ela tá chegando, nessa bordinha aqui, ó. E aqui tá a longitude, distância. Aqui é os lugares que ela vai passar, né? Veja a passagem, olha só que legal, você pode até acompanhar. E aqui tem o lixo espacial, ó, os próximos que vão entrar na nossa atmosfera e onde eles vão entrar, quando vai ser. E tem um histórico também registrado aqui nesse site, o histórico dos lixos espaciais. É bem legal. Então, se você vê que nada caiu ou está para cair aqui, não é a sonda também. E você pode recorrer ao planetário, né? Aqui, ó, tem esse site aqui que você coloca a setinha, é o nive.com. Você coloca a setinha onde você tá no mapa e você consegue ver exatamente as estrelas e os planetas, né? Se tiver, no caso, planeta avistável da sua região. Você pode ver os nomes, distância da Terra. É muito legal, é um planetário. Você pode ver o céu daqui. E tem esse aqui, ele é mais preciso. Ó, você vem aqui nessa barrinha, coloca a latitude e pesquisa. Esse aqui também ele aparece com precisão, porque aí você tá ele exatamente na latitude, entende? Então esse aqui é mais preciso. Então aí você tem esse recurso aqui também de colocar no dia e no mês que você tá, para identificar exatamente, porque tem astros que não aparecem em certas datas do ano, entende? Então aqui aparece certinho, aí ele vai pegar com precisão o que tá aparecendo no céu. Tem um detalhe bem importante também. Se você avistou algo que parece com um avião e atrás tem alguma coisa, desconfia e vai pesquisar, porque os aviões, é regra, eles manterem uma longa distância um do outro. Então não, é contra as regras um avião perto do outro. Pode ser
Só é permitido para acrobacias, né? Mas isso é de conhecimento público em lugares específicos. Um show, sei lá, os americanos gostam bastante de fazer isso. Ou avião militar, né? Eles vão em uma missão ou algo assim. Aí eles podem, mas não acontece de ter 2 aviões sobrevoando. Isso não acontece, isso é um fator importante. Se você pesquisou em tudo isso, não tinha nada para aparecer no céu, o negócio que você viu não pôde identificar com as luzes, então você viu um OVNI, um objeto voador não identificado. E isso é muito legal. Manda pra mim que eu publico. E tem também outros fenômenos, né, que podem ser confundidos com OVNIs, que são fenômenos naturais. Mas isso eu vou explicar em outro episódio. Aí a gente vai rotular e dizer certinho como acontece e como você observa. Mas isso fica para outro episódio. Então, lembra que eu já foi citado aqui no programa que de 100 casos, apenas 2 são realmente ufologia? Isso é realmente, mas acontece, a porcentagem é pequena, mas acontece de você simplesmente não saber o que está lá no céu. Mas muitos casos a gente tem que filtrar para que a ufologia seja levada a sério. Se você gostou desse episódio, deixe os seus comentários, compartilhe entre os seus amigos nos grupos de ufologia também e nos vemos na próxima. Beijo! Deixa eu falar uma coisa. Olha só, esse russo. Então eu queria ter, se alguém conheceu alguém que já teve um capacete desse, pelo amor de Deus, eu vou passar o meu endereço, manda no correio pra mim. Esses russos são pra